Parece que discutir o significado de Matrix é como tentar inventar uma nova maneira de cortar pão. Centenas de blogueiros já fizeram isso antes de mim, cada um afirmando ter revelado todos os segredos do filme. E isso não é surpreendente. O fenômeno de Matrix é que as Wachowski conseguiram fazer um filme que, com o passar dos anos, continua gerando novas e novas teorias. Quero compartilhar uma teoria que criei recentemente. Portanto, em vez de adicionar mais uma teoria a esse fluxo interminável, quero falar sobre o que Matrix significa para mim pessoalmente. Sobre o incrível subtexto filosófico presente na trilogia Matrix. Neste vídeo, contarei qual é a questão filosófica central que a trilogia levanta e, o mais importante, qual resposta ela oferece para essa questão. E por que todos na Matrix são programas enquanto Neo é uma superposição quântica? Vamos descobrir. Para entender por que todos na Matrix são programas, é importante primeiro compreender o que é, afinal, um programa. No sentido amplo, um programa é um conjunto de instruções executadas para atingir um determinado objetivo ou finalidade. Na Matrix, é repetidamente enfatizado que qualquer programa deve ter seu próprio propósito. Eu, por exemplo, gerencio os computadores na estação de energia e minha esposa desenvolve programas interativos. Ela é muito criativa. É sobre isso que fala Pitya. Todos nós devemos fazer o que está destinado para nós. A palavra destino em inglês soa como propósito. E muitas vezes a tradução soa diferente. No original, em relação aos programas, são usadas exatamente. Cada programa deve ter um propósito, caso contrário será excluído. É isso que Rama diz. Qualquer programa é criado com algum objetivo, caso contrário, ele é apagado. O mestre das chaves fala sobre seu propósito. Esse é o meu propósito e de todos nós. É por isso que estamos aqui. A Pitya fala sobre o propósito do arquiteto. Esse é o objetivo dele. Neo pergunta a Pitya qual é o propósito dela. Mas qual é o seu objetivo? Praticamente todo o diálogo do agente Smith com Neo em Matrix Reloaded é construído em torno do tema do propósito. Lamentavelmente, na dublagem o texto está tão distorcido que por vezes é literalmente outro texto. Veja o que o agente Smith realmente disse. Não há como escapar da razão, não há como negar o propósito, porque, como nós dois sabemos, sem propósito. É assim que se traduz. Não foge à razão. Não se pode negar o destino, porque, como nós dois sabemos, sem destino nós não existiríamos. E como isso foi traduzido? É tolice ignorar o propósito da nossa existência e questionar os motivos das ações. Estamos aqui por sua causa. De onde isso veio, só o arquiteto sabe. A seguir, a tradução é mais ou menos precisa. Vocês nos trouxeram aqui, Sr. Anderson, e nós precisamos tirar de você o que você tirou de nós. Isso, é claro. Propósito. Mas na tradução isso soa como... Nós devemos. Ou seja, todos os programas na Matriz têm seu próprio propósito, ou não? Espere. E quanto ao mundo de Vingen, que se esconde em seu próprio reino? E os programas que deveriam ter sido destruídos? E que não querem voltar à fonte? Qual é o propósito deles? A linha entre programas e pessoas começa a se confundir, pois muitos programas são extremamente parecidos com pessoas. Não se irrite, perdoe-a, a franqueza demonstra sinceridade. O próprio Merovingio se comporta de modo sobre-humano. Eu adoro vinhos franceses. Neo não entende de imediato que o oráculo é um programa. O mesmo vale para Seraph. Vale mencionar separadamente Rama e sua filha. Fui até o francês para salvar minha filha. Aqui descobrimos que os programas, assim como as pessoas, podem amar? Não, é só a minha primeira vez. Você ouve como os programas falam sobre o amor? Os programas são capazes de sacrifício, como a Pitya. Faça o que você planejou. Sim, senhor. Após encontrar Neo, o agente Smith começa a se assemelhar a um humano. E ao mesmo tempo, ele continua sendo o mesmo programa, porque ele simplesmente adota da natureza humana o seu programa, se multiplicar e ocupar novos e novos territórios. Para sobreviver, você precisa conquistar territórios cada vez mais novos.
Além disso, Smith sai da Matrix e entra em um corpo humano, tornando-se literalmente indistinguível de um ser humano. Sr. Anders, vejo que neste mundo você é tão previsível quanto era no outro. Sei que muitos acham que isso é só mais uma camada da Matrix. Voltarei a esse assunto em breve. E quanto às pessoas, elas são realmente tão diferentes dos programas? Como eu disse desde o começo, um programa é um conjunto de instruções destinado a executar determinadas tarefas. O programa opera segundo algoritmos definidos, processando dados de entrada e gerando resultados específicos. Agora vamos olhar para a natureza humana através dessa analogia. Vamos começar pela biologia. Nosso corpo e cérebro funcionam com base nas informações genéticas contidas no DNA. Essas informações determinam muitos aspectos do nosso desenvolvimento, desde características físicas até a predisposição a certos comportamentos. De certo modo, os genes podem ser vistos como um código de programa que define os parâmetros básicos da nossa existência. Nós herdamos certas características dos nossos pais, e essas características, como linhas de código, determinam como vamos reagir a diferentes situações na vida. Mas um programa não é só código. Ele também reage aos dados de entrada. No nosso caso, esses dados de entrada são o ambiente. O ambiente em que crescemos e vivemos molda ativamente nossas reações, crenças e ações. Desde a infância, assimilamos regras, normas e padrões de comportamento que, como algoritmos, controlam nossas ações em diferentes situações. Se uma pessoa vive em determinadas condições e recebe sinais constantes do ambiente, ela agirá de acordo com os padrões assimilados. Agora vamos recorrer à neurobiologia. Pesquisadores modernos do cérebro mostram que nosso cérebro funciona em grande parte como um sistema computacional. Ele processa as informações recebidas pelos órgãos dos sentidos e toma decisões com base nos algoritmos já existentes nele, o que mais uma vez destaca a analogia com os programas. No que diz respeito à psicologia, muitas de nossas ações se repetem e seguem certos padrões, como a reação ao perigo, a busca por conforto ou o comportamento social. Tudo isso pode ser visto como uma espécie de reações programadas que muitas vezes executamos automaticamente sem pensar. Além disso, uma parte significativa de nossas ações é controlada pelo subconsciente. São processos que ocorrem fora da nossa consciência, mas desempenham um papel enorme no nosso comportamento. Isso é comparável aos processos em segundo plano de um computador que operam independentemente do programa principal, mas afetam seu funcionamento. Além disso, todos nós tentamos compreender o sentido da nossa vida e o nosso propósito. Assim como os programas na matriz não podem existir sem um propósito, nós também tentamos entender o nosso propósito. E responda à pergunta: será que os programas na matriz são tão diferentes das pessoas assim? E será que as pessoas são tão diferentes dos programas? Acontece que, de certa forma, tudo na matriz são programas. Todo programa tem um propósito. O propósito faz com que haja dentro de um algoritmo. Ou seja, nos tira a liberdade, como o próprio Smith diz. Nós não estamos aqui porque somos livres. Nós estamos aqui porque fomos privados da liberdade. Merovingio também questiona a liberdade de escolha. Sempre há uma escolha. Besteira. A escolha é uma ilusão. É ele quem afirma que tudo está predestinado. Essa é a natureza do universo. Nós negamos isso, tentamos lutar, mas tudo isso é apenas fingimento e mentira. Vivemos de acordo com um programa. Nós absolutamente não controlamos nossa vida. Ainda não aprendemos. Com seu truque com o bolo, ele mostra que todas as nossas reações, que consideramos resultado da nossa escolha, na verdade podem ter origens completamente diferentes. Logo, ela esquece que havia algum motivo. O que a preocupa são as sensações das consequências. Merovingio é um apologista do conceito de determinismo absoluto. O determinismo é uma corrente filosófica que afirma que todos os eventos, incluindo as ações humanas, são condicionados por causas anteriores. Nessa perspectiva, cada escolha e ação nossa é um elo na cadeia de relações de causa e efeito. Ação, reação, causa e depois consequência. Privando-nos do verdadeiro livre-arbítrio. Um dos mais conhecidos defensores modernos do determinismo é o neurobiologista Robert Sapolsky. Em seus trabalhos, ele explora detalhadamente o conceito de determinismo.
Seu livro A Biologia do Bem e do Mal, e especialmente o livro Predestinado, A Ciência da Vida Sem Livre-Arbítrio, oferecem uma análise profunda de como nossos genes, hormônios, redes neurais e o ambiente moldam nosso comportamento. Sapolsky afirma que, apesar da nossa sensação de livre-arbítrio, nossas ações muitas vezes são predeterminadas por fatores biológicos e ambientais, e já estão programadas antes mesmo de supostamente fazermos nossas escolhas. Surge a questão do livre-arbítrio. Ele realmente existe? Falando sério, eu não acho que ele exista. Em uma situação em que você precisa tomar uma decisão em poucos segundos, agir corretamente ou ceder à tentação e fazer diferente, sua escolha vai depender de várias coisas diferentes. Hoje em dia, muito do que somos pode ser explicado biologicamente pela nossa natureza. O livre-arbítrio, por falta de um termo menos impactante, é apenas um mito. Meravingen aborda exatamente esse assunto. Sempre existe uma escolha. Besteira. Escolha é uma ilusão. O próprio arquiteto também diz que a escolha não é pré-programada. Já vejo o início das reações químicas. O arquiteto diz diretamente que o resultado da escolha de Neo é determinado por reações, hormônios e pela química do corpo. Se aceitarmos isso, então nós, assim como os programas, agimos de acordo com algoritmos pré-definidos. Nossos genes e experiências criam uma espécie de código que predetermina nossas ações, mesmo que pareça para nós que escolhemos nosso próprio caminho. Ou seja, realmente nascemos em uma matriz que não somos capazes de perceber. E surge uma pergunta lógica. Se todos nós somos programas, agindo com base em uma enorme quantidade de dados inseridos em nós desde o nascimento, programados pelo nosso ambiente, será que realmente não decidimos nada? Será que realmente não controlamos absolutamente nada em nossa vida? Será que não temos escolha? E é exatamente isso que é o tema central de toda a Matrix. Os autores respondem claramente a essa pergunta. Aqueles que acreditam que Zion é apenas mais um nível da Matrix provavelmente concordariam com a tese do Merovingio de que não existe escolha e o livre-arbítrio não existe. Afinal, acaba parecendo que as pessoas nunca saíram da Matrix, apenas se moveram de uma realidade para outra. Então, o Merovingio está certo? Na verdade, responder à pergunta se o Merovingio está certo significa responder a uma das questões-chave da filosofia. Existe realmente o livre-arbítrio? A resposta não é simples. Acreditar é uma escolha individual. Você quer acreditar no Merovingio? Considere que Neo atingiu um novo nível na Matrix e que não temos controle algum sobre nossas vidas. Se você quiser acreditar em Morfeu, que acredita que é possível sair da Matrix e que temos livre-arbítrio, essa é a sua escolha. A pílula azul encerra o conto de fadas, enquanto a vermelha leva ao país das maravilhas. Curiosamente, pessoas que sentem insatisfação com suas vidas ou conquistas podem tender mais ao determinismo, explicando seus fracassos por fatores externos. Enquanto aqueles que são bem-sucedidos e satisfeitos com suas vidas podem acreditar mais no livre-arbítrio, associando suas conquistas aos próprios esforços e escolhas. Quando tudo na sua vida não saiu como você queria, é muito mais fácil acreditar no destino, na providência, na vontade de Deus, no acaso, em que você não decide nada. Afinal, assim você se isenta da responsabilidade. Não foi você quem fez algo errado. Simplesmente estava predestinado a ser assim. Nós não podemos mudar nada, só podemos aceitar e nos acalmar. E aqueles que tiveram sucesso, que conseguiram tudo, tendem a achar que isso é resultado de suas ações. Foram eles que, apesar de tudo, tomaram a decisão certa, fizeram a escolha correta e conseguiram o resultado. Eles mesmos determinam seu próprio destino. Isso, claro, não é uma verdade absoluta. Às vezes acontece que a pessoa acha que teve sucesso porque estava predestinado, ou, ao contrário, estou no fundo do poço porque fiz a escolha errada. Ainda assim, a tendência geral é essa. Então, como provar que o livre-arbítrio existe? Spoiler: cientificamente é impossível provar a existência ou a ausência do livre-arbítrio. Mas eu vou te dar argumentos, e aceitar ou não é uma escolha sua. Existem várias abordagens principais para fundamentar a existência do livre-arbítrio. Aqui estão as principais. Abordagem fenomenológica. Essa abordagem se baseia no estudo da experiência subjetiva. A liberdade é tão simples assim. Primeiro, encaramos a liberdade como algo dado e depois começamos a realizá-la em nossas ações.
Por exemplo, nós dois estamos em um restaurante agora. Não há nada concreto entre nós. Não sabemos o que estamos fazendo, nem o que queremos. Total incerteza. De repente, seguro sua mão. Isso muda tudo. Eu paro o tempo, faço o acaso recuar. Nesse momento, eu transmito minha atitude subjetiva. E você concorda. Ou seja, a própria experiência de tomar decisões e a sensação de liberdade que vivenciamos são provas suficientes da existência do livre-arbítrio. Você pode testar essa abordagem agora mesmo. Posso pedir para você curtir o vídeo, mas no final das contas a decisão é sua. Se a sensação de livre-arbítrio, nesse caso, for suficiente para você, ótimo. Caso contrário, vamos passar para o próximo argumento, o argumento da responsabilidade. Se não tivéssemos livre-arbítrio, a responsabilidade moral perderia o sentido. Por exemplo, não seria possível culpar alguém por cometer um crime se suas ações fossem totalmente determinadas por fatores externos. Assim, a existência do conceito de responsabilidade na sociedade indica que existe pelo menos algum nível de livre-arbítrio. Caso contrário, isso não faria sentido algum. A abordagem compatibilista. Alguns filósofos vão além e afirmam que o livre-arbítrio é compatível com o determinismo. Na opinião deles, o livre-arbítrio significa a capacidade da pessoa de agir de acordo com seus próprios desejos e intenções, mesmo que esses desejos e intenções já estejam predeterminados. Ou seja, como escreveu Arthur Schopenhauer, o homem pode fazer o que deseja, mas não pode desejar o que vai desejar. Essa abordagem permite combinar o livre-arbítrio com a predestinação de todos os eventos. Mas na matriz, vamos partir do argumento da incerteza. Merovingio acredita que o livre-arbítrio não existe, que tudo no mundo são apenas causas e consequências. O arquiteto também não crê na existência de escolha. Nós não previmos as consequências das nossas escolhas, e ele, as consequências da existência da escolha. Para ele, tudo é apenas uma equação. Ele desconhece o significado do conceito de escolha. Para ele, as opções existem apenas na equação. Mas também existem programas com pífia. Se considerarmos pífia dentro do conceito de determinismo, ela é a personificação de um conceito filosófico chamado demônio de Laplace. Pierre-Simon Laplace, matemático e astrônomo francês do século, foi quem propôs a hipótese do determinismo estrito. Laplace afirmava que, se existisse uma criatura capaz de conhecer absolutamente todos os dados sobre a posição e a velocidade de cada partícula no universo em qualquer momento, ela poderia prever o futuro com precisão absoluta. Essa criatura ficou conhecida como o demônio de Laplace. Pífia, assim como o demônio de Laplace, personifica o conhecimento absoluto e a previsibilidade de todos os eventos, o que está totalmente de acordo com as ideias do determinismo. Mas tem só um probleminha. Você sabia que tudo terminaria exatamente assim? Que isso, claro que não. Apesar de todo o seu conhecimento, o oráculo não é capaz de prever todos os acontecimentos, o que não é surpreendente, pois nem mesmo o demônio de Laplace, se existisse, conseguiria fazer isso. E tudo isso ficou claro após as descobertas da mecânica quântica. A mecânica quântica colocou em dúvida a própria ideia de determinismo estrito sobre a qual ela se baseia. Um dos princípios-chave da mecânica quântica é o princípio da incerteza de Heisenberg. Ele afirma que no micromundo é impossível medir com precisão simultaneamente a posição e o momento de uma partícula. Essa limitação fundamental no conhecimento sobre sistemas microscópicos significa que, mesmo teoricamente, não é possível prever o futuro com precisão absoluta, como supunha o demônio de Laplace. Diferentemente da física clássica, em que todos os processos são considerados determinísticos, a mecânica quântica os descreve em termos de probabilidades. Pode ser, ou talvez não. Por exemplo, a posição de uma partícula em um determinado momento não é descrita como um ponto específico, mas como a probabilidade de estar em diferentes lugares. Esse comportamento probabilístico contradiz a ideia de que o futuro pode ser previsto com precisão, conhecendo todos os dados do presente. Por isso, a Pitya podia prever que Neo provavelmente estaria diante da porta do arquiteto, mas ela não podia prever o que aconteceria atrás da porta. A porta em uma luz brilhante. O que normalmente acontece do outro lado? Vale a pena mencionar aqui o famoso experimento mental com o gato de Schrödinger. Esse é um experimento mental proposto pelo físico austríaco Erwin Schrödinger.
Ele foi desenvolvido para demonstrar as estranhezas da mecânica quântica e mostrar como seus princípios podem levar a paradoxos quando aplicados a objetos macroscópicos. Um gato é colocado em uma caixa junto com um átomo radioativo, um detector que pode captar a desintegração do átomo e um gás venenoso, que será liberado se o detector identificar a desintegração. De acordo com a mecânica quântica, o átomo pode estar em um estado de superposição, ao mesmo tempo decaído e não decaído, até que esse estado seja medido. Portanto, até o momento da observação, o gato está em uma superposição de estados, ao mesmo tempo vivo e morto, o que contradiz a lógica. Se lembrarmos do encontro de Neo com o arquiteto, a analogia com a caixa do gato de Schrödinger é mais do que apropriada. A sala do arquiteto funciona como uma espécie de caixa, onde Neo está, simbolizando a superposição quântica. Nesse momento, Neo está na fronteira entre duas possibilidades de escolher uma das portas. Até o momento da decisão, ele, assim como o gato de Schrödinger, está em um estado de incerteza, representando simultaneamente ambas as realidades possíveis. Duas portas. A porta à direita leva à fonte e à salvação de Zion. A porta à esquerda leva de volta à Matrix, a sua amada e à destruição da sua espécie. Só depois da escolha dele, a função de onda colapsa e uma das realidades se torna real, enquanto a outra desaparece como se nunca tivesse existido. É por isso que a Oráculo não consegue ver o que está atrás da porta. O que geralmente ocorre do outro lado. Em um mundo onde reina a incerteza quântica, o futuro não pode ser previsto com precisão absoluta. Até que a escolha seja feita, a Peach só pode ver probabilidades e possíveis desfechos, mas a decisão final cabe ao Neo. E essa escolha cria uma nova realidade. O arquiteto busca criar seu sistema ideal. Ele tenta equilibrar sua equação. Esse é o objetivo dele, equilibrar a equação. Mas ele não consegue fazer isso por causa de fatores que estão além de sua compreensão e controle. Nós duas não podemos prever as consequências das nossas escolhas e ele não pode prever as consequências da própria existência da escolha. É isso que chamamos de incerteza imprevisível. Esses fatores podem incluir emoções humanas, livre-arbítrio ou elementos caóticos que não podem ser previstos com precisão ou incluídos na equação. Não consegui resolver uma equação ao programar a matriz. Na compreensão do arquiteto, isso são anomalias. Esse é o resultado de uma anomalia que, apesar de todos os meus esforços, não consegui corrigir e que compromete toda a beleza da harmonia matemática. É notável que atrás de Neo observamos possíveis variantes do desfecho da realidade. E vemos que todas elas desaparecem quando Neo faz sua escolha. Acontece que com sua obra, as Wachowski expressaram de forma bastante precisa que o livre-arbítrio existe. Isso significa que é possível sair da Matrix, é possível mudar o programa. Até mesmo as transformações que depois aconteceram com as Wachowski no mundo real falam a favor dessa opinião. Elas mostraram que até mesmo na questão da predestinação fisiológica existe espaço para a escolha. Comente abaixo se você acredita no determinismo ou no livre-arbítrio. Qual conceito pessoalmente faz mais sentido para você? O que você sente ao se inscrever no canal? Essa é uma escolha sua ou tudo já estava predestinado? E eu lembro que este já é o 5º vídeo no canal dedicado à Matrix. Aqui é uma análise separada dos personagens Merovingio, Oráculo, Neo e Agente Smith. Esses vídeos foram adicionados a uma playlist que deve aparecer na sua tela agora.